Cara, vamos começar nosso papo falando então sobre esse novo algoritmo do Instagram. A gente vai reagir aqui ao Josmi e a gente quer falar também sobre uma marca que o Instagram bateu. O Instagram bateu a marca de 3 bilhões de usuários. Eu já gravei um vídeo sobre isso. Eu vou soltar aqui depois da live no meu Instagram, no Rec da Coco, falando sobre essa marca e o que acontece quando o Instagram ele bate essa marca de 3 bilhões de usuários, né? Então, tipo, vamos tentar entender um pouco mais aqui. O Josmi fez um resumo bem legal e a gente vai reagir e vai falar um pouco sobre isso também. Então, com vocês, um novo algoritmo do Instagram vem aí com o nosso querido Josmi. Conheçam o canal do Josmi, se inscrevam lá também, faz um excelente trabalho e vambora. Mas o mais interessante não é o número por si só. Eles aproveitaram que eles chegaram nessa marca super importante para anunciar uma ferramenta que, se eu não me engano, o Alessandro Paulucci já tinha vazado uma telinha ali, mas nem todo mundo deu muita atenção. E agora eles estão de fato com essa ideia de colocar uma área ali nas suas configurações para você mesmo definir quais conteúdos você quer ver na sua timeline. Não é de hoje e não é uma coisa só do Instagram. Todas as plataformas querem ter o controle do que você vê. YouTube, Instagram, Facebook, seja da Meta, não seja da Meta, o Google. Isso por causa dos anúncios, porque você consegue ali tentar filtrar o consumo daquele usuário para você determinar exatamente que tipo de anúncio ele vai ver também. Então, de repente, se eu gosto de futebol, se eu gosto de tênis, ele já pega os anúncios ali daquelas marcas de tênis, de futebol e oferece mais para mim. E na hora de eles venderem esses espaços, eles conseguem cobrar muito mais dessas marcas. Mas isso é outro assunto. Pois bem, esse lance todo de deixar o algoritmo determinar o que você vai ver ou não deixa as pessoas muito felizes, porque o nosso gosto muda e o algoritmo nem sempre acerta. Essa é uma realidade também. Então, olha só o que eles estão planejando. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo da Adamossérie e na volta a gente conversa sobre as minhas impressões. Vamos lá, resumindo aqui rapidinho, porque o Josmi já deu um spoiler aqui, mas eu até vi esse M&A do Adam Mosseri. Ele vai responder aqui, o Josmi traduziu o vídeo pra gente pra ficar mais fácil, mas basicamente o Instagram ele vai lançar uma nova funcionalidade de você resetar o teu algoritmo ou você guiar o teu algoritmo. Inclusive, eu até vi, tava pra abrir aqui pra mostrar. Eu ia mostrar isso pra vocês em alguma live recente, assim, tipo, mas eu acabei deixando passar. Mas o Instagram, ele tá dando a opção pra algumas contas já de você conseguir redefinir o teu algoritmo, de você resetar o teu algoritmo, né? Então, deixa eu até pegar aqui, ver se eu consigo achar aqui enquanto eu mostro pra vocês. Mas vamos lá, deixa ele falar aqui e eu vou abrindo aqui pra mostrar. Hoje quero falar sobre o futuro do Instagram. Há pouco, alcançamos uma marca incrível, mais de 3 bilhões de usuários ativos mensais no Instagram, um número simplesmente impressionante. Quando atingimos essas marcas, é crucial refletir sobre nossa jornada e nosso destino. Nos últimos anos, quase todo o nosso crescimento veio de DMs, Reels e recomendações. Conteúdo de... Cara, é muito doido observar isso, assim, tipo, se você olhar o teu feed, ele não tem... Inclusive as pessoas já têm falado disso, né? Que, porra, volta a usar o Instagram como você usava antigamente e tal, porque eu tô com saudade de ver tuas fotos, de família, que não sei o que. O feed é só marca e perfil de meme agora, né? Porque todas as interações do Instagram hoje estão rodando dentro do direct. É muito doido observar esse movimento e, obviamente, o Instagram também diagnosticou isso. Contas que você ainda não segue. Por isso, vamos focar nesses produtos e reorientar o app em torno de DMs, Reels e recomendações nos próximos meses. Nesse cenário, onde seguir importa menos, precisamos dar mais controle para você moldar sua experiência ideal. Então hoje, vamos testar uma nova forma de ajustar seu algoritmo. Isso foi inspirado por um meme no Threads chamado Querido Algoritmo. Vocês lembram daquele meme do Threads, assim, tipo, querido algoritmo, me conecte com fotógrafos, me conecte com clientes e tal. Tipo, o Instagram observou isso e nessa observação ele conseguiu trazer essa abordagem bem interessante. Onde as pessoas pediam ao algoritmo para mostrar mais de certas coisas e menos de outras. Nas configurações, você poderá acessar uma página que mostra o que achamos que te interessa e fazer as mudanças que quiser. Você pode remover ou adicionar coisas, e essas mudanças aparecerão primeiro nos Reels e depois no Explorar e no Feed.
Achei uma forma significativa de moldar a experiência, corrigir erros do Instagram e adicionar interesses que ele não detectou. Então, confira. Me diga o que achou. Espero que seja uma forma útil de controlar sua experiência num mundo de DMs, Reels e recomendações. Novamente, quero agradecer por tudo que vocês fizeram para tornar o Instagram o que é hoje. Tem sido uma jornada incrível e ainda temos muito a fazer. Mais novidades em breve. Paz. Basicamente é uma maneira... Cara, um ponto aqui que eu acho que é importante a gente salientar é que o Instagram ele bateu a marca de 3 bilhões de usuários. Ele só tem mais 2 aplicativos no mundo, 2 plataformas no mundo que tem essa mesma marca. O WhatsApp e o Facebook. E as 3 são da Meta, assim, tipo... E aí, só pra vocês terem uma ideia, eu tava puxando um dado aqui enquanto ele falava, é que hoje existem 5,4 bilhões de usuários de rede social no mundo. Se a gente tem 8 bilhões de pessoas no planeta Terra, a gente tá falando que o Instagram ele atinge aproximadamente 40% da humanidade. É essa plataforma que as pessoas falam o tempo todo que vai morrer pro TikTok. Só pra vocês terem uma comparação, ó, o Facebook ele tem 3,07 bilhões de usuários, o YouTube tem 2,5 bilhões de usuários ativos mensais, né? São usuários ativos mensais, não o número de contas. O TikTok tem 1,7 bilhão, o LinkedIn tem 1 bilhão, o Twitter tá bem atrás com 130 milhões e o Threads já ultrapassou o Twitter com 130,7 milhões de usuários ativos. Então assim, cara, é absurdo o tamanho disso. E aí, uma coisa legal pra mostrar pra vocês aqui, deixa eu só, que eu tô com a mão só, tá difícil. Não sei se vai abrir pra vocês aqui, pra mostrar. Mas olha só esse post aqui do Matheus, que interessante, cara, eu gostei muito disso aqui. O Matheus é um cara muito bom, assim, ele traz uns conteúdos bem legais pra gente. E ele falou o seguinte, ó: dica, resetem o algoritmo de recomendação de conteúdo de vocês de tempos em tempos. Permitam que o acaso se encarregue de trazer conteúdos fora do seu campo de interesse. Estamos tão aprisionados em bolhas super personalizadas que reforçam nossos gostos e convicções, que se permitir quebrar esse ciclo de tempos em tempos pode ser o frescor necessário para sua criatividade. Que aí além buscar inspirações fora da rede. Aí tem aqui, ó, como chegar nessa tela. O Instagram liberou essa possibilidade, eu não testei, tá? Mas essa possibilidade de você resetar o teu algoritmo. Então como é que você chega? Configurações e atividades, preferência de conteúdo, redefinir conteúdo sugerido e avançar. Aí você tem aqui, ó, as tuas preferências de conteúdo, né? E aí você tem aqui, ó, os conteúdos sensíveis e tal, e tipo, redefinir, deixa eu só subir aqui para vocês verem, redefinir, peraí, redefinir conteúdo sugerido é essa opção ali, sacou? E aí você consegue redefinir o teu algoritmo. Maneiro, né? Tipo, vocês conheciam isso já? O que vocês acham, assim? Vocês acham que vale a pena redefinir? Mas, até voltando aqui pro Josmi, vamos lá que ele fala algumas coisas interessantes aqui pra gente complementando esse papo. Deixa eu só ajustar a tela aqui de novo. Um minutinho. Vamos lá. De você admitir que as coisas não deram tão certo quanto você imaginava. É óbvio, o algoritmo do Instagram, ele é super sofisticado, ele te conhece e tal, mas ele também não consegue fazer uma leitura tão profunda quanto, né, a gente consegue. Às vezes ele demora demais, ele exige ali muito que você tenha alguns comportamentos de ocultar um tipo de post, de você dar like, de você interagir com algumas pessoas, para de fato ele ter ali informações suficientes para moldar ali o mesmo perfil de coisas que ele vai te entregar. Qual que é a grande diferença do algoritmo do Instagram pro algoritmo do TikTok, assim? Tipo, a gente tem uma abordagem muito diferente no TikTok, porque o TikTok ele captura sinais. Deixa eu até... Vou abrir aqui pra vocês. Enquanto eu falo aqui, eu vou pesquisar pra não falar nenhuma besteira. Mas o TikTok, ele tem uma fórmula, né? Tipo, que já foi liberado, inclusive, pelos próprios engenheiros lá do TikTok e tal, mostrando como que é essa fórmula de distribuição, né, tipo, do conteúdo do TikTok. Isso, inclusive, é uma das aulas do curso de social media da Coco, tá? Que vai entrar na Black Coco, então, tipo assim, se você quiser saber mais, você chega. Mas, basicamente, ele tem aqui o que ele chama de
delta de interesse, né? Ele vai pegando pelo tempo de tela, e independente da quantidade de tempo de tela que você tem, ele vai pegando esse tempo de tela e ele vai criando um delta de interesse. Esse delta de interesse ele é muito mais rápido. E por que ele é muito mais rápido? Porque o TikTok, ele clusteriza as informações de maneira diferente do Instagram. Por quê? A pesquisa do TikTok, ela é muito mais rápida e eficiente do que a pesquisa do Instagram. Por isso que eles conseguem clusterizar. O Instagram demora um pouco mais para perceber essa tua mudança subjetiva de conteúdo. Ele demora, aqui eu vou chutar um tempo, tá? Mas o Instagram, ele demora algo em torno de 2 semanas para poder entender o teu novo comportamento algorítmico, o comportamento que você tá dando. Já o do TikTok é quase que imediato. Eu viajei recentemente, eu comecei a pesquisar muitas coisas de Buenos Aires e tal, tipo, que era onde eu tava, para pegar restaurante, que não sei o que, cara. E eu entrei pouco no TikTok depois disso. O meu TikTok ainda tá inundado de conteúdo de Buenos Aires, por quê? Eu não dei sinal para esse delta de interesse. Já o Instagram, ele tem um lastro de tempo tão grande meu, de interesse tão grande meu, que ele demora um pouco mais porque ele tem uma base de tempo maior. Não é que ele seja necessariamente mais lento, é porque ele tem muito mais informação dentro dele. Não é também que o TikTok seja mais rápido e ejaculação precoce aqui, não é a ideia. Mas esse delta de interesse é o grande diferencial de algoritmo entre o TikTok e o Instagram. Eu explico isso dentro do curso da Coco de Social Media. Dessa forma, uma forma tão mais simples e tão mais direta de você falar assim, eu quero conteúdo sobre moda, quero conteúdo sobre culinária, quero conteúdo sobre futebol e bocha, não sei, qualquer coisa. Então, e eu gostei desse lancezinho de quando você estiver assistindo aquele conteúdo ali, ele aparece uma tagzinha mostrando, ó, foi você que selecionou esse gênero aqui. Então, as coisas ficam. É engraçado você perceber que o Instagram ele já tentou fazer esse movimento. Ele deu pra gente essa autonomia de você criar o seu próprio feed. Se vocês entrarem aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver minha tela, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Mas é porque a gente esquece desse tipo de coisa. Mas deixa eu só entrar aqui no perfil da Coco, que o perfil da Coco eu sei que tem. Pera aí. Aqui, ó. Se você clicar aqui no teu no login do Instagram, que tem aqui em cima, ó, no canto superior esquerdo do teu aplicativo, se você clicar, ele aparece para você ter as pessoas que você está seguindo. Então você tem um feed só de contas que você está seguindo e você tem um feed de favoritos que você pode fazer. Então isso já foi feito, a gente que não usou, sacou? Mas a gente tem isso daqui sendo implementado já dentro da plataforma, a gente que não usou. Então, tipo assim, é interessante ver que eles, em tese, já deram esse controle, essa autonomia pra gente e a gente que não usou. Porque assim, você já usou isso alguma vez? Fala pra mim aqui nos comentários, que eu tô muito curioso. Porque eu não conheço ninguém que use isso de maneira efetiva. O do próprio TikTok, que é esse lugar aonde o Instagram pegou, a galera não usa tanto. Então, tipo assim, me deixa saber aqui nos comentários se você já usou isso. E deixa teu like também aí no vídeo, que ajuda a gente a chegar mais longe. Colocar informações mais úteis ali pro algoritmo, em vez dele ficar simplesmente tentando descobrir o que você vai gostar ou não. Boa parte dos comentários ali desse post são bem elogiosos, bem positivos, pelo fato do Instagram dar controle das pessoas escolherem esses tópicos. E é muito legal que ele cita ali justamente o que se formou no Threads, quando rolou aquela trend das pessoas falando algoritmo, me conecte com, e falava as pessoas, me conecte com fotógrafos, me conecte com jogadores de futebol. Então meio que eles ouviram ali do tipo assim, talvez as pessoas estejam dispostas a elas mesmas montar ali esse quebra-cabeça de algoritmo do que a gente ficar tentando adivinhar de uma forma super fluida. Então é importante você se movimentar nas redes, você mostrar sua insatisfação, ou você mostrar ali maneiras de moldar mais ou menos o algoritmo, porque de fato eles estão vendo tudo. E olha só, depois ali de tanto tempo, né, as coisas se moldaram para o Instagram de fato pensar numa ferramenta para conectar as pessoas ali com os temas de interesse delas. Me comenta aqui embaixo que... Então, tipo assim, isso é legal porque a gente vê um movimento do Instagram muito interessante de fato reformular as coisas, o repost. A gente já falou sobre isso, assim, mas qual que é o grande impacto disso se a gente for observar de uma maneira mais direta, assim, essa questão do Instagram ser a grande plataforma? A gente vê esse domínio absoluto da Meta, com as 3 plataformas dela tendo mais de 3 bilhões de usuários. Então,
Eles basicamente, eles dominam a forma como a gente vive online, assim. A gente tá vivendo a era do Instagram. Ele é um sistema operacional cultural, porque ele molda, ele define o que a gente vê, ele define como as marcas se comunicam e até como a sociedade conversa, sacou? Por mais que a gente ache que o TikTok, o Twitter, eles têm essa funcionalidade, eles conseguem pautar, eles até podem levantar o assunto, mas esse assunto ele só é consolidado enquanto mídia, de fato, no Instagram. Você pode amar, você pode odiar, mas o Instagram ele veio para ficar. Tanto é interessante a gente observar esse movimento, porque deixa eu compartilhar com vocês aqui uma outra coisa que eu tava lendo recentemente, é assim, cara, isso aqui é de novembro de 2024, tá? Esse post aqui, tem esses dois posts aqui, e eu queria falar desse Meta Andromeda aqui para vocês. Esse Meta Andromeda, ele é esse novo algoritmo do Instagram, né? E aí eu fiz aqui, galera, um resuminho, porque eu peguei a transcrição disso e tal, e eu falei, cara, ó, eu sou burrinho, então me ajuda aí a explicar isso aqui pra galera, e eu joguei no Gemini. As estratégias de anúncios no Facebook Meta mudaram. O novo método chamado Andromeda prioriza a automação e a diversidade de anúncios para otimizar os resultados. E aí o que ele fala? As estratégias antigas eram divididas em 3 etapas naquela abordagem clássica, de tofu, mofu e bofu, né? Que é topo de funil, meio e fundo. O topo de funil é focado em atrair pessoas que não conheciam a marca, com anúncios que apresentavam a empresa e o problema que ela resolvia. O meio de funil era direcionado a quem já interagiu com a campanha, com o objetivo de apresentar produtos, serviços, gerar lead ou venda. E o fundo de funil era focado em conversão, com aquele CTA para venda e tal, tudo aquilo que a gente já sabe. Então, o funil de vendas, ele foi evoluindo junto com a plataforma, e alguns anunciantes eles acabaram simplificando o processo para uma única campanha, combinando o meio e o fundo de funil. O algoritmo da Meta conseguia encontrar pessoas próximas de comprar, mas essa estratégia era de curto prazo. O resultado era bom, mas por algumas semanas depois eles caíam, pois não havia uma campanha de topo de funil para aquecer esses novos clientes. E aí o que é esse algoritmo Andrômeda? E aí sim, quando a gente falar de novo algoritmo, isso aqui é um novo algoritmo, tá? Esse ponto aqui é um novo algoritmo, a gente vai mostrar daqui a pouquinho uma explicação do Adam Mosseri também, falando sobre esse novo algoritmo, mas eu vou deixar isso para um outro corte para ficar mais sintético aqui e a gente poder usar isso tudo de uma vez só. O algoritmo Andromeda, ele é uma nova forma de anunciar. Ele combina o melhor dos dois mundos, o funil de vendas de 3 etapas e a automação da Meta. Uma única campanha, um único conjunto de anúncios. Em vez de várias campanhas, o novo método usa apenas uma, com um único conjunto de anúncios que pode atingir público frio e quente ao mesmo tempo. Muitos anúncios diferentes geram uma diversidade criativa. A chave para o sucesso é ter vários anúncios dentro do mesmo conjunto com diferentes tipos de conteúdo. A Meta, com sua inteligência, decide qual anúncio mostrar a cada pessoa dependendo do seu nível de interesse ou temperatura no funil de vendas. Para quem já assistiu a alguma palestra da Coco recente, eu falo muito dessa questão de temperatura no funil. Eu explico bastante, de uma maneira bem simples, mas eu explico bastante como é que isso funciona. Por exemplo, um anúncio com uma abordagem de problema-solução pode ser mostrado a um público frio, enquanto um anúncio com depoimento de cliente pode ser mostrado a um público quente. A otimização inteligente da Meta funciona assim. O algoritmo é tão sofisticado que ele consegue identificar quais anúncios funcionam melhor em cada etapa do funil. Não se assuste se a Meta gastar dinheiro em um anúncio que parece ter um baixo retorno de investimento. Ele provavelmente está usando esse anúncio como uma forma de aquecer o público para que outros anúncios com foco em conversão tenham um desempenho melhor. A nova regra de otimização não desligue os anúncios com baixo ROAS, que o Meta está gastando dinheiro. Em vez disso, desligue os anúncios em que a Meta não está gastando nada e crie novos para testar. Não separe público frio e quente. A Meta é inteligente o suficiente para segmentar o público, mesmo que você não separe os conjuntos de anúncios. Consolidar o orçamento em um único conjunto de anúncios permite que a plataforma aprenda e otimize mais rapidamente. E aí, isso aqui tem uma correlação direta com uma pergunta aqui que o Adam Mosseri respondeu sobre a questão do algoritmo do Instagram. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Ele respondeu aqui na caixinha dele, mas ele fez uma explicação aqui sobre como funciona o algoritmo do Instagram em menos de 1 minuto. Vamos assistir rapidinho? Sobre o principal para a experiência no Instagram. Quero frisar, sei que é polêmico, mas tentamos otimizar seu tempo, mostrando coisas interessantes, o que amplia o alcance geral e beneficia o criador médio. Isso também impulsiona nosso negócio e deixa as pessoas satisfeitas. Analisamos 2 tipos de conteúdo, tudo postado pelas contas que você segue e posts de contas que você não segue. Para cada post, prevemos a chance de você curtir, comentar, compartilhar, salvar ou enviar. Usamos isso para criar uma pontuação de relevância, estimando seu interesse,
e ordenamos por essas pontuações. Não classificamos todo o conteúdo de contas não seguidas, mas buscamos um subconjunto potencialmente interessante, fazemos previsões similares e mesclamos os dois. Essa é minha melhor explicação do algoritmo em menos de 1 minuto, mas farei uma mais detalhada em breve. É claro, não... Então, tipo assim, é interessante a gente observar que o algoritmo, ele tem uma complexidade, porque essa complexidade parte muito do uso de cada um. Ele é complexo porque cada pessoa tem o seu próprio algoritmo, apesar da linha de base dele ser a mesma coisa. Como vocês viram ali, a gente tem pontos que a gente dá para o algoritmo quando a gente consome conteúdo e quando a gente não consome conteúdo. Existem uma série, e eu explico isso também no curso da Coco, essa hora de... Tá chegando a sua hora de virar aluno da Coco na Black Coco, mas eu explico isso no curso de Social Media, essas pontuações que vêm de interações invisíveis. Então, o tempo de tela, se eu cliquei na bolinha do perfil, se eu cliquei para compartilhar, o próprio compartilhamento, um comentário, tudo isso são interações, são pontos que eu tô dando. Opa, chegou o superchat aí? Tem superchat? Caralho, obrigado. Ah, gosto disso. Mas a gente tem essa pontuação existindo justamente para que ele crie esse delta de interesse, assim como o TikTok cria. Só que o delta de interesse do TikTok, ele é um somatório de interesses de acordo com as interações do TikTok e não do Instagram. Haja vista que o delta de interesse do TikTok, ele é formado fundamentalmente por tempo de tela e por interesse dentro da pesquisa, porque a pesquisa funciona muito bem. Já no Instagram não é bem assim que funciona, porque existe uma série de outras variáveis, e aqui a gente descobre principalmente o direct como essa variável principal. Ó, a Maia perguntou, isso tem algum limite? Porque se for ilimitado, a ideia do algoritmo vai perder bastante sentido. Cara, na verdade, não é bem que tenha um limite. Você pode ir dando teu interesse ali, tipo, ele vai tentando adaptar, mas ele tem esse tempo até ele acomodar. Sinceramente, eu acho que a gente não vai ter um controle tão grande, mas o Snapchat, ele tinha... O Snapchat não, desculpa. O Twitter, antes dele ser vendido pro Elon Musk, o Adam Mosseri não, porra. O Jack Dorsey, ele tinha um plano de ter tipo uma loja de algoritmo, em que as pessoas podiam comprar o algoritmo que mais agradava a elas dentro do Twitter. Era um plano bem maneiro que acabou não indo pra frente, mas eu acho que isso aí a gente vai ver em algum momento futuro numa dessas plataformas. Tu acha que isso também são contas secundárias? Por exemplo, tu usando a conta pessoal, mais o hack da Coco, mais a Coco. Não, são contas independentes. Independente de você estar no mesmo canal de contas, você tem interdependência entre elas, apesar dele entender que tem um consumo parecido e tentar mostrar a mesma coisa. Mas aí, pensa comigo. Se eu tenho 3 contas e elas estão vendo a mesma coisa, não faz sentido. Ele vai entender que a minha experiência vai cair, que a minha experiência ela não vai ser a mesma. E se a minha experiência não for a mesma, eu vou deixar de colocar meu rostinho lá no Instagram todo dia, então isso não faz sentido. Eu trabalho para uma agência, a maioria das marcas ainda querem ver primeiramente o Instagram dos creators e artistas antes mesmo do TikTok e afins. É isso, cara, não tem como. Eu não sabia, eu tenho favoritos, eu tentei usar, às vezes lembro que ela existe e é sempre uma boa experiência, eu nunca usei. Sabe uma coisa que eu gosto? Eu tenho uma coisa meio... Vou confessar aqui ao vivo. Eu adoro sábado de manhã acordar assim antes de treinar e abrir o status do WhatsApp. Cara, o status do WhatsApp pra mim é uma furada de bolha. Vocês não têm ideia. O status do WhatsApp e os stories do Facebook eu gosto muito de ver. Os stories do Facebook eu vejo quase todo dia. Porque é uma galera que eu não tenho mais contato, sacou? Então, tipo assim, cara, é muito doido. Porque é uma furada de bolha, assim, eu vejo outras realidades, assim. É bem maneiro, eu tipo assim, recomendo, tá? Você aprende coisas ali se você for bem atento. Quem diria que não ia ser 100% acurado? A internet hoje basicamente é a meta. Isso que eu ia falar, você acha que o Instagram tem data de vencimento? Não, não acho. Acho que o Instagram, a gente vai ver o Instagram aí pelos próximos 15 anos pelo menos, mas isso é um grande chute, tá? Tem base estatística nenhuma isso daqui. Eu trabalho com uma pessoa que jura que o Facebook é o lugar certo para tráfego, que não é normal ver lead do Instagram. Eu acho que a galera subjuga muito o Facebook, mas tem muito público no Facebook ainda, tá? A galera que trabalha na área da saúde, eu daria uma olhada com mais carinho pro Facebook, tá? O Facebook, ele tem bastante. A gente, inclusive, tá trocando uma ideia aqui para alguns clientes pra gente trabalhar mais o Facebook para esses clientes do que o Instagram. TikTok Shop é insuportável, TikTok Shop é odiável. Me incomoda muito quando eu tô vendo um vídeo e depois de um tempo percebo que é uma estratégia de venda no TikTok Shop. Cara, eu já bato o olho, eu já vejo. É tipo o texto de IA, sacou? Tu já bate o olho, tu já entende ali direto.
O TikTok Shop é a maior fubanguice já criada pelo TikTok e olha que antes era uma rede social de dancinha. Pois é. Status do WhatsApp pra mim é Deep Web. Eu mal piso e quando piso lá me assusta. Cara, eu adoro, Maia. Eu adoro. Eu acho uma experiência ver o que o Toninho mecânico que tu, porra, levou teu carro em 2010 tá fazendo na sexta-feira dele. Cara, é incrível. É incrível. Incrível. Recomendo demais. Recomendo demais. É uma experiência antropológica. Agora me diz. Você já sabia de tudo isso sobre o algoritmo do Instagram? Você estava antenado sobre essas mudanças? Porque é engraçado que essas mudanças, elas não são bem mudanças, elas são só uma forma oficial do Instagram dar isso pra gente, coisa que a gente já sabia por observação e teste que a gente vem fazendo aqui, ó, desde 2015. Agora me deixa saber aqui nos comentários, o que você tá achando do Instagram? Você acha que o Instagram melhorou, piorou? Você acha que o Instagram tem futuro? Você ainda acha que o Instagram, ele é um lugar pra você? Se você ler os comentários aqui, você vai ver que as pessoas acham ainda assim que o Instagram ele é esse lugar. E eu tenho uma visão de futuro, que eu acho que só tem uma forma do Instagram deixar de ser relevante para o grande público. É política. É se entrar um novo presidente e ele decidir cisalhar o Instagram pelo tamanho dele. A Meta foi obrigada a vender o WhatsApp, o Facebook ou o Instagram. Eu acho que isso não acontece tão cedo, mas eu queria muito saber a tua opinião aqui nos comentários, então não deixa de comentar não, me ajuda aí e deixa o teu like também no vídeo, por favor.